Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando os sistemas conservativos e os sistemas dissipativos. Só para lembrar, os sistemas conservativos são aqueles que conservam a energia mecânica, lembra? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E os dissipativos são aqueles que convertem parte da energia em uma outra forma de energia. Uma forma de dissipar energia, que nós já estudamos, é a partir da força de atrito, certo? Então, nós vamos continuar com a mesma teoria, né, aplicando a teoria dos sistemas conservativos, conservação da energia mecânica, e dos sistemas dissipativos, os exercícios do módulo 25. Então, na apostila 5, página 113, a gente tem o primeiro exercício de aplicação, tá? Nós vamos resolver eles juntos. Então, vamos lá. Vou trocar a primeira caneta aqui. Ele diz assim, ó, então, só para relembrar o raciocínio, tá? A gente vai fazer a pergunta para o sistema. Qual é a condição que ele tem no início, qual é a condição que ele tem no final? Se tem velocidade, se tem altura, se tem deformação elástica. Para identificar o tipo de energia que está envolvida. E aí, de acordo com a descrição do problema, a gente vai verificar se o sistema é conservativo ou dissipativo, certo? Então, o primeiro exercício diz assim, ó, um bloco de 250 gramas. Então, primeiro coletando os dados, ó, massa, 250 gramas. Primeiro passo, vamos raciocinar. Massa não pode ser dada em gramas, tem que ser em quilogramas. Então, para converter, vou dividir por 1000. Vai dar 0,250 quilogramas. Continuando. Cai sobre uma mola de massa desprezível, cuja constante elástica é 250 Newton por metro. Então, constante elástica da mola, 250 Newton por metro. Só arrumar esse 5 aqui. Isso. O bloco prende-se à mola, que sofre uma compressão de 12 centímetros antes de ficar momentaneamente parada. Então, o que acontece? Esse bloco vai cair, ele vai comprimir a mola aqui, ó, ela vai sofrer uma compressão, então esse patamar, né, vai descer, vai se deslocar aqui 12 centímetros. Foi o que ele descreveu. Então, esse 12 centímetros está associado com a deformação da mola. Só que eu não posso trabalhar em centímetros, tem que ser em metros. 12 centímetros, 0,12 metros. Antes de ficar momentaneamente parado. Então, depois que o bloco comprimiu a mola, o que vai acontecer aqui? A mola vai atingir o repouso, vai ficar parada. Foi o que ele descreveu para a gente. Despreze perdas de energia mecânica. Então, olha só, o sistema, como ele mandou desprezar perdas de energia, o sistema é conservativo. E adote G igual a 10. A velocidade do bloco, imediatamente antes de chocar-se com a mola, então ele quer a velocidade do bloco aqui, ó. Antes dele tocar essa plataforma e a mola sofrer uma compressão. Então, olha só, vamos identificar os tipos de energia envolvida. O que a gente tem no começo? A gente vai ter o quê? Uma energia potencial gravitacional, porque o bloco está caindo. Ele vai tocar o patamar e vai comprimir. Então, aqui no início, a gente tem o quê? A gente tem uma energia potencial gravitacional, mais... só potencial gravitacional. Mais cinética. Por quê? Porque ele pergunta a velocidade. E essa energia aqui, ela vai ser transformada em que energia? Ela vai ser transformada em energia potencial elástica, porque vai comprimir a mola. Então,
ele vai caindo, vai caindo. No momento em que ele tocar o patamar, parte da energia gravitacional já vai ter transformado em cinética. E depois toda essa energia, a potencial gravitacional mais a cinética, vai ser transformada em elástica. Então vamos lá. Como o sistema é conservativo, o que a gente pode escrever? Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. O que eu tenho no início? Então vamos lá. Energia cinética mais energia potencial. E no final, cinética mais potencial. Então vamos lá. O início é o momento em que o bloco toca a plataforma. Eu tenho cinética? Tenho. Tenho potencial? Tenho. Do tipo gravitacional. Perfeito. Depois, ela vai fazer o que essa mola? Ela vai sofrer uma compressão e vai ficar em repouso. Então, no final aqui, eu não tenho cinética, eu só tenho potencial. Então, vamos substituir. Cinética inicial mais a potencial inicial, que é do tipo gravitacional. Potencial final é do tipo elástica, porque a mola vai sofrer uma compressão. Então, baseado nessa igualdade de energia que a gente vai resolver o nosso problema, tá? Eu vou apagar esses dados aqui. Na verdade, eu já vou pegar a equação, vou reescrever aqui em cima para a gente ganhar espaço e substituindo os dados, tá? Então, vou dar um minutinho aí para quem não anotou, porque eu vou apagar esses dados para a gente ganhar espaço para os cálculos. Se precisar esperar mais, é só me avisar, tá? Já vou reescrever essa equação aqui da energia aqui em cima, ó. Então, a equação que a gente vai trabalhar é essa. Vou apagar os dados, tá? Se precisar esperar, é só me chamar. Então, olha só, vou substituir a massa 0,250, que é 250 gramas, né? Velocidade ao quadrado, que é a incógnita que eu quero determinar, mais, dividido por 2, desculpa, mais massa vezes gravidade vezes a altura de queda. Qual é a altura de queda que eu tenho aqui? É o tanto que a mola vai comprimir, tá? Porque eu estou analisando esse sistema em dois momentos. Um momento inicial, que é exatamente quando o bloco toca aqui a plataforma, né? Antes de comprimir a mola. E um momento final, que é quando ele já comprimiu a plataforma, certo? Então, a altura aqui é o tanto que ele vai comprimir, né? 0,12. Constante elástica da mola K, 250, vezes 0, vou ter que puxar um pouquinho para a esquerda, tá? Vou reescrever tudo de novo, senão vai ficar desorganizado. Só um minutinho. Então, 0,250V ao quadrado sobre 2. Eu vou aproveitar aqui. Mais 0,250 vezes 10 vezes 0,12 é igual K 250 vezes 0,12 ao quadrado dividido por 2. Agora sim, vou terminar de apagar. Acredito que todos já conseguiram anotar para a gente concluir os cálculos. Então, já substituí as incógnitas. Só finalizar os cálculos. Primeiro,
Vou fazer as multiplicações e as divisões. Então, vamos lá. Aqui, né, 0,250 vezes v ao quadrado dividido por 2, dá para dividir 0,250 por 2, vai dar 0,125 vezes velocidade ao quadrado. 0,250 vezes 10 vezes 0,12 vai dar 0,3. Aqui vou elevar primeiro o 0,12 ao quadrado, que vai dar 0,0144. Vou multiplicar por 250 e depois dividir por 2, que vai dar 1,8. Então, toda essa operação aqui resulta em 1,8. Vou passar o 0,3 para o outro lado. Então, 0,125 v ao quadrado, 1,8 menos 0,3. Vai dar 0,125 v ao quadrado é igual a 1,5. Vou dividir ambos os lados por 0,125, então eu vou ficar aqui v ao quadrado, 1,5 dividido por 0,125 vai dar 12. Vou extrair a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 12. O 12 não tem raiz quadrada exata, temos que fatorar. Por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Não tem que multiplicar aqui, só vou ver. Vai sair um 2 da raiz e um 3 vai ficar, né? Então, vai ficar aqui 2 raiz de 3 metros por segundo. Podemos arredondar ainda, a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? Vezes 2 vai dar uma velocidade aproximadamente igual a 3,46 metros por segundo. Alternativa C. Poderia ter colocado, né, o aproximadamente. Acredito que no começo do caderno de prova deveria ter alguma informação, né? É que aqui a gente só tem a questão sobre o arredondamento. Adotar raiz de 3 aproximadamente igual. Geralmente, quando ele quer algum arredondamento assim nos exercícios de aplicação, ele fornece essa informação, tá? Deu para relembrar? Alguma pergunta? Está muito rápido? Está muito devagar? Como estamos? Está tranquilo? Sim, Raíssa, isso mesmo. A energia cinética final é zero, porque ele fala, olha lá, ó. O bloco prende-se à mola, que sofre uma compressão de 12 centímetros antes de ficar momentaneamente parada. Então, como ele está analisando do instante em que o bloco toca a plataforma até o momento em que a plataforma desce e para depois voltar a sofrer uma distensão, né, e arremessar o bloco novamente para cima. Então, por conta desse momentaneamente parada, que é um instante em que a plataforma para depois impulsionar o bloco novamente, a velocidade é nula e a energia cinética final é zero. Isso mesmo, perfeito. Muito bom. Posso ir para o próximo, pessoal? O que vocês me contam aí? Então, tá bom. Vamos lá, então. Trocar de tela. O segundo. Na mesma linha de raciocínio, vamos identificar os tipos de energia envolvido, associando aí inicial e final e ver se o sistema é conservativo ou dissipativo.
Com base na figura a seguir, calcule a menor velocidade com que o corpo deve passar pelo ponto A. Então, ó, ele quer saber qual é a velocidade com que o corpo deve passar por aqui, pelo ponto A, para ser capaz de atingir o ponto B. Então, olha só, quando ele diz para ser capaz de atingir o ponto B, significa o quê? Que ele vai atingir, ele vai chegar aqui no B, só que ele vai parar. Então, essa expressão para ser capaz de atingir o ponto B significa o quê? Que ele vai descer, vai subir, só que quando ele chegar aqui no B, ele não tem mais energia cinética. Então, vamos lá. Vamos igualar as energias, né, dos dois pontos que estão envolvidos. Aí vem a pergunta, Fran, o sistema é conservativo ou dissipativo? Olha aqui, ó, despreze o atrito. Lembra, uma das formas de dissipar energia é com atrito ou força de resistência do ar. Como ele mandou desprezar o atrito, o sistema é conservativo. Então, o que nós vamos fazer? Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. A inicial está associada com o ponto A final está associada com o ponto B. Posso igualar quaisquer dois pontos aí ao longo da minha trajetória, certo? Que são os pontos que eu tenho as informações ou que eu quero determinar. Então, vamos lá. Energia mecânica inicial vai ser o quê? Energia cinética de A mais energia potencial de A. Energia mecânica final vai ser o quê? Energia cinética de B mais energia potencial de B. Fazendo as perguntas, tem velocidade em A? É justamente o que ele quer determinar, então tem energia cinética. mVA ao quadrado dividido por 2. Tem energia potencial em A? Tem. Que tipo? Gravitacional, porque olha só, eu tenho altura. mgh. No ponto B, então vamos lá. Tem energia cinética? Não, porque a velocidade é zero. Ele falou, ó, para o A ser capaz de atingir, para a bolinha, né, para o corpo, ser capaz de atingir o B. Então, não tem cinética em B. Tem o potencial? Tem. De que tipo? Gravitacional. Porque tem, aqui é B, porque tem a altura envolvida, H de B. Então, vamos lá. Vamos substituir os valores que são conhecidos. Massa, ele não falou, vou deixar M. VA é justamente a incógnita que queremos determinar. Massa vezes gravidade. A altura do ponto A em relação ao solo, 8. Massa, gravidade. A altura do ponto B em relação ao mesmo nível de referência que é o solo, 13 metros. Olha lá, todos os termos têm massa. O que eu posso fazer? Simplificar. Fran, só posso simplificar quando tiver a mesma incógnita em todos os termos? Isso mesmo. Só posso simplificar se a incógnita estiver presente em todos os termos. O que restou, então? Vamos lá. VA ao quadrado sobre 2, mais 10 vezes 8, 80. 10 vezes 13, 130. Vou passar 80 para o outro lado, o que eu fico? VA ao quadrado sobre 2 é igual a 130 menos 80, que dá 50. O 2 que está dividindo, ele passa multiplicando. Aqui passou subtraindo, aqui passa multiplicando. O que fica? VA ao quadrado, 2 vezes 50, 100. Extraindo a raiz quadrada de 100 vale 10. Então, nós determinamos que a velocidade do corpo no ponto A é igual a 10 metros por segundo. Bem tranquilo, né? É só fazer as perguntas. Que energia que eu tenho? O sistema é conservativo ou dissipativo? Se for dissipativo, ele vai deixar claro.
o que ele quer determinar ou a energia que foi dissipada, ou ele vai descrever a energia que foi dissipada. Se for conservativo, ele vai mandar desprezar o atrito, ou vai dizer que o sistema é conservativo, não dissipa nenhuma forma de energia. Tudo bem? Sim. Vou dar mais um minutinho para quem está anotando e a gente já dá continuidade, tá? Posso já trocar de tela? Como estamos? Digita um ok se puder. Sim? Alguém precisa que eu espere? Não? Então vamos lá. Próximo exercício. Exercício 3. Ele diz assim, ó. Na figura está representado o perfil de uma montanha coberta de neve. Um trenó solto no ponto K, então olha só, com velocidade nula. Então vamos colocar aqui, ó. No ponto K, a velocidade dele vale zero, então eu não tenho energia cinética. Passa pelos pontos L e M e chega com velocidade nula no ponto N. Então ele chega aqui, ó, no ponto N, a velocidade dele também é zero. O que podemos concluir com isso? Então vamos lá, antes de continuar lendo o enunciado. O que eu tenho aqui no ponto K? Se eu for analisar, ó, as energias envolvidas, energia mecânica do ponto K é a cinética mais a potencial do ponto K. Só corrigir esse K aqui. Não ficou muito bom, ele pega... Aí. Como a velocidade é nula no ponto K, eu não tenho cinética. Eu só vou ter potencial do que tipo? Gravitacional, ó. MGH. Quando ele chega no ponto N, então vamos lá, energia mecânica de N, energia cinética de N, mais energia potencial de N. Eu não tenho cinética também, eu só tenho potencial. Eu só vou ter potencial se eu tiver altura, vamos ver o que ele vai analisar. Então, ó, presta atenção, esse sistema é conservativo? Não, por quê? É nítido que ele vai descer, subir, descer, e a energia não vai se conservar, porque para a energia se conservar, essas duas energias teriam que ser iguais. A energia mecânica do ponto K teria que ser igual à energia mecânica do ponto N. Só que o que acontece? Ele vai dissipar energia ao longo aí do trajeto. Vamos continuar lendo. A altura da montanha no ponto M é menor do que a altura no ponto K. É nítido, né? Pelo desenho já dá para fazer essa analogia. Os pontos L e N estão a uma mesma altura. Então, aqui, ó, eu tenho uma mesma altura. Significa o quê? Que a energia potencial gravitacional associada aqui a esses dois pontos são iguais. Só que, como eu fiz a análise, o que acontece? Esse sistema aqui é um sistema dissipativo, é não conservativo. Tá? Ele não conserva energia mecânica. Então, vamos analisar as informações. Ó. Com base nessas informações, é correto afirmar que, item a energia potencial gravitacional em L é maior do que a energia potencial gravitacional em N? Não, né? Ela não é maior, porque ele não falou que a altura é igual? Se eles têm a mesma altura, eles têm o quê? A mesma
energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional de L é igual à energia potencial gravitacional de M. Mesma altura, mesma energia potencial gravitacional. Já descarta a alternativa A. Alternativa B. A energia mecânica em M é menor do que a energia mecânica em L? Então vamos lá, vamos analisar o que aconteceu. Ó. Ele dissipou energia, então o que vai acontecendo? Se ele vai dissipando, cada ponto que ele passa, a energia dele vai diminuindo. Então o que eu posso escrever? A energia mecânica de K é maior. Vou só arrumar aqui K que ficou isso. É maior do que o quê? A energia mecânica de M, certo? Aí ele comparou aqui M e L. Então, a energia mecânica de L é maior do que a energia mecânica de M. Então, eu posso comparar que a energia vai diminuindo. Deixa eu colocar na ordem aqui. Ó. Energia mecânica de L, que é maior que a energia mecânica de M, que é maior que a energia mecânica de M. Por quê? Toda a energia potencial gravitacional que ele tinha no início vai ser o quê? Vai ser dissipada em alguma forma de energia, no caso atrito, pode ser, né? Já que ele está falando que é de neve, e vai chegar aqui, olha aqui, ó, a altura que ele chega é bem menor do que a altura que ele estava inicialmente. Então, a energia mecânica foi diminuindo. Então, tá certo, a energia mecânica de M é menor do que a energia mecânica de L. Alternativa B. Vamos analisar as outras, ver por que está errado, ó, confirmando que a resposta é a B. A energia mecânica de K é igual à energia mecânica de M? Não, a gente já sabe que não, porque ele foi dissipando energia. Como que eu sei isso? Por conta dessa informação aqui, ó. Tá? Ele chegou sem energia cinética no final. Lembra, se fosse conservativo o sistema, ele iria transformar toda a energia que ele tem no começo, potencial gravitacional, em energia cinética no final, porque ele foi perdendo a altura. Quando eu tenho um corpo numa determinada altura e ele vai caindo, né, ou vai deslizando, a potencial gravitacional vai se transformando em cinética. Então, como aqui ele chegou com velocidade nula no final, aí, no ponto final que ele está analisando, ele não conservou energia, então não é igual. Energia mecânica de K é maior do que energia mecânica de M. Olha aqui, ó, que a gente escreveu. A energia cinética em L, item D, é igual à energia potencial gravitacional em K? Eu posso afirmar que é igual? Não. Já sei que o sistema é dissipativo. Se é dissipativo, eu não posso afirmar que a energia cinética de um ponto ela se transformou em potencial gravitacional no outro e vice-versa. Tá? Então, não é igual. A energia cinética em L é menor do que a energia potencial gravitacional em K. Ele está dissipando energia. Tá? Então, é um sistema não conservativo esse exercício. Tudo tranquilo? Perguntas, dúvidas? Sem perguntas e dúvidas? Então tá ótimo. Vamos para frente, vamos dar sequência. Nós vamos agora para o próximo capítulo, que está relacionado com os módulos 26 e 27, se eu não estou enganada. Deixa eu ver. Isso, 26 e 27. A teoria começa na página 120, tá? Nós vamos introduzir agora o estudo associado a duas grandezas físicas,
impulso e quantidade de movimento. Essas duas grandezas físicas são importantes no estudo das colisões e dos choques. Quem já viu um jogo de sinuca? Não tenho estratégias para poder jogar? Quem já observou a colisão de um carro? O que acontece? Provoca danos. Então, esses sistemas aí do nosso dia a dia, tanto num jogo, numa brincadeira, né, numa diversão, quanto aí em algo um pouco mais relevante, com danos, com outras consequências, vamos pensar assim, tem essas duas grandezas físicas que nós vamos analisar agora, estudar, né? Associadas, e elas são importantes. Então, nós vamos estudar as colisões, os choques, o que acontece aí no movimento dos corpos. Citei dois exemplos, tá? Mas a gente tem outros sistemas, por exemplo, lançamento de um foguete, que ele mostra para vocês aí, ó, na página 120, tá? Ele descreve aí vários exemplos, né? Mais do que um exemplo do que esses que eu citei, tá? Então, ao longo aí dos próximos módulos, nós vamos aprofundar o nosso estudo no estudo aí dessas duas grandezas físicas. Mas primeiro, para a gente iniciar, a gente precisa definir quais são essas duas grandezas físicas. O que elas relacionam, tá? Então, é isso que a gente vai começar a analisar agora. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai começar com a grandeza física, quantidade de movimento. A grandeza física, a quantidade de movimento, ela é uma grandeza fundamental no estudo do movimento de um corpo. E ela associa duas outras grandezas importantes. Quais são? Massa e velocidade. Fran, mas qual é a definição de quantidade de movimento? A definição de quantidade de movimento é que a quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial e relaciona as grandezas físicas, massa de um corpo e velocidade. E como ela é uma grandeza física vetorial, que associa uma outra grandeza física vetorial, que nós chamamos de velocidade, o vetor quantidade de movimento tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. O módulo a gente calcula por que equação? Por essa equação, ó, Q é massa vezes velocidade. Agora, no início, parece que essa grandeza física não vai ter grande significado, mas ela vai agregar muita informação no estudo, como eu disse para vocês, das colisões, do impulso, quando eu tenho, por exemplo, um corpo chocando com o outro. Ela vai ser muito importante. Então, ela é uma grandeza simples que relaciona duas outras grandezas fundamentais da física, massa e velocidade. Então, Q significa quantidade de movimento, é igual ao produto da massa pela velocidade do corpo. É uma grandeza física vetorial e tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Unidade de medida dessa grandeza no sistema internacional: quilograma vezes metro por segundo, certo? Quilograma porque a massa vai ser dada em quilograma, vezes metro por segundo, porque a velocidade vai ser dada em metro por segundo. Como a massa é uma grandeza escalar, reforçando, né? Ela funciona como uma relação de proporção aí entre a quantidade de movimento e o vetor velocidade, né? A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, certo? Então, quantidade de movimento é uma grandeza física muito simples que nos auxilia no estudo do movimento do corpo. A outra grandeza física que nós vamos definir hoje é impulso. Impulso de uma força. Quem já não brincou aí de chegar e dar um pequeno empurrão no amigo? Ou de alguém te empurrar? Ah, alguém me empurrou, alguém deu um impulso. Ah, um corredor vai competir aí, vai realizar uma prova. Para começar a prova, ele tem que pegar impulso. Quem nunca ouviu esses termos no nosso dia a dia? Impulso é uma grandeza física, que está associado com quais outras grandezas? Força
e tem. Então, o impulso de uma força é definido como o produto da força aplicada. Então, se eu aplico uma força em um corpo, vezes o intervalo de tempo em que essa força agiu no corpo. Então, por exemplo, se eu empurrar um corpo e a força que eu aplicar atuar durante um intervalo de tempo maior, o que esse corpo vai adquirir? Um impulso maior. Se eu aplicar a mesma força com a mesma intensidade, só que ela atuar no corpo durante um intervalo de tempo menor, o impulso vai ser menor, certo? Então, aqui na figura nós temos a ilustração de um corpo, né, que sofreu a ação de uma força durante um intervalo de tempo. Então, essa força aqui foi aplicada durante um intervalo de tempo. A gente diz que esse corpo recebeu um impulso. O impulso também é uma grandeza física vetorial e tem o quê? A mesma direção e o mesmo sentido da força aplicada. Durante o quê? Um intervalo de tempo. Então, I é igual a F vezes ΔT. Força sempre dada em newtons, intervalo de tempo sempre em segundos. Então, na figura aqui nós temos a ilustração de um corpo que estava em repouso, recebeu a ação de uma força durante um intervalo de tempo, e a ação dessa força alterou aí o estado de repouso desse corpo, ele entrou em movimento e ganhou o que nós chamamos de impulso. No sistema internacional, a unidade de medida de impulso, então, é newton vezes segundo, as duas unidades de medida e associadas às grandezas físicas relacionadas ao cálculo do impulso. E como eu já disse, tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força. Quando a gente fala de impulso, a gente pode calcular o impulso de uma força constante a partir dessa equação, ou o impulso de uma força variável. Quando que nós temos o impulso de uma força variável? Quando a relação, né, da força aplicada, ou melhor, a força aplicada, ela não for constante com o intervalo de tempo, ela variar. E essa relação, como essa força varia com o tempo, for dada por um gráfico, olha lá, de força por tempo. Eu vou ter um gráfico, né, descrevendo como que essa força varia com o tempo, e para calcular o impulso, basta eu calcular o quê? A área. No caso aqui da figura ilustrada, né, nós temos um caso específico, mas não vai ser sempre assim, da força aplicada versus tempo, né, em que nós temos uma área acima do eixo X, A1, positiva, e uma área abaixo do eixo X, A2, negativa. Se a gente tiver uma situação em que o módulo da força varia com o tempo, parecido com uma situação dessa dada pelo gráfico, o impulso vai ser o quê? A soma das áreas A1 mais A2. Fran, se o A2 for um valor negativo, porque aqui, a área 2 é a área de um triângulo, está associado aqui, com o eixo do Y negativo. Então, a área 2 vai ter um valor negativo. A gente vai usar o valor negativo para determinar o módulo do impulso. Tá? Então, basta calcular cada uma das áreas, ou a área que está associada com a variação daquela força em função do tempo, e somar. Tá? Bem tranquilo. Vai ter um exercício de aplicação no módulo para a gente analisar como que funciona. Tá? Então, vamos lá. Duas grandezas aí bem simples, estamos começando então o estudo aí das colisões, dos choques, das colisões mecânicas, da troca, né, de quantidade de movimento, baseado também no princípio da conservação, tá? Mas a gente vai estudar a conservação da quantidade de movimento nos módulos seguintes. Então vamos lá. Vamos fazer os exercícios de aplicação desse módulo. Primeiro exercício, página 129, da FUVEST adaptado. Ele diz assim, uma das hipóteses para explicar a extinção dos dinossauros, ocorrida há cerca de 60 milhões de anos, foi a colisão de um grande meteoro com a Terra. Olha aqui, que eu disse para vocês,
Vai aparecer muita palavra agora, colisão, choque, por quê? Essas duas grandezas físicas que nós estudamos, elas são definidas para estudar aí justamente as colisões, a troca de velocidade que acontece nas colisões mecânicas, tá? Estimativas indicam que o meteoro tinha massa igual 10 a 16 quilogramas. Então, anotando informações, massa. E velocidade de 30 quilômetros por segundo. Que estranho que esse ano, eu só corrigi. Imediatamente antes da colisão. Nessas condições, calcule a quantidade de movimento do meteoro imediatamente antes da colisão. Então, ele só quer que calcule, ó, ele falou imediatamente antes, aqui também, ele só quer que calcule a quantidade de movimento do meteoro. Quantidade de movimento, a gente acabou de estudar, por definição, é massa vezes velocidade. Massa tem que ser o quê? Em quilograma, velocidade em metros por segundo. Aqui temos uma conversão, ó. A massa está ok em quilogramas, só que a velocidade está em quilômetros por segundo. Tenho que substituir o prefixo, tá? Fran, vou dividir por 3,6? Não, a gente só divide por 3,6 se for quilômetros por hora para metros por segundo. Aqui é quilômetros por segundo, então eu só vou substituir o prefixo quilo. O prefixo quilo corresponde a 10 à terceira. Então, olha só, reescrevi aqui, ó, tá? Deixa eu arrumar aqui esse quilo para ficar bem visível, ó. Tá? O prefixo quilo, ele corresponde a uma potência de 10 à terceira. Agora, basta substituir, ó, que quantidade de movimento é massa do meteoro, 10 a 16 quilogramas, vezes a velocidade, em metros por segundo. Aqui vou fazer a operação ó, com potência de 10, então vou manter o 30. 10 a 16 vezes 10 a terceira, mesma base, somos expoentes. 16 mais 3, 19. Em notação científica, vou localizar a vírgula, ela está sempre no final do número, quando é número inteiro, né? Vou caminhar com ela uma casa para a esquerda, então vou somar 1 aqui na potência, vai ficar 3 vezes 10 a 20 quilogramas vezes metro por segundo, que é a unidade de medida de quantidade de movimento. Bem tranquilo, né? Aqui só tinha que prestar atenção aí no prefixo, operação com potências, mas a equação é bem simples. Massa vezes velocidade. Perguntas para mim? Dúvidas? Não? Então vamos lá. Vou para o próximo, tá? Posso mudar de tela? Tem alguém que quer anotar, que está terminando de anotar? Eu aguardo. Posso mudar? Olha só, o exercício 2. Justamente há um sistema, né? Que a força varia com o tempo, análogo àquele que eu mostrei para vocês lá na teoria. Ó, um corpo recebe a ação de uma força de direção constante, porém seu valor algébrico varia de acordo com o gráfico. Então, olha só, para saber qual é a grandeza, né? A gente basta analisar ó, as duas grandezas que estão envolvidas nos eixos do gráfico, força e tempo.
A grandeza física que relaciona a força e tempo é o impulso. Ele pede, calcule o módulo do impulso da força no intervalo de 0 a 10 segundos. Essa informação aqui também é importante, ó, porque ele quer que calcule a área total. Ele poderia ter falado só de 0 a 6. Se fosse só de 0 a 6, eu ia calcular até aqui. Mas como ele quer de 0 a 10, eu vou calcular as duas áreas, ó. Área 1, área 2. Então, o impulso de uma força variável é igual à área. Nesse caso, vai ser a área 1 mais a área 2. Então, vamos lá, vamos calcular a área 1. A área 1 é a área do quê? De um trapézio, né? Base maior, base menor, altura. Como que é a área? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. Base maior aqui vale 6, mais a menor que vale 5, vezes a altura, 20, dividido por 2. 6 mais 5, 11. Vou simplificar aqui, ó. O 20 com o 2. Se eu simplificar e dividir ambos por 2, o que eu vou ter? 10. 11 vezes 10, 110. A área 2, agora, é a área de um triângulo. Base. A base dele é isso aqui, ó, do 6 até o 10, que dá 4. 4 vezes a altura, menos 20, tá aqui, ó, dividido por 2. Posso simplificar também aqui para facilitar, ó, dividir ambos por 2, vai ficar 2 vezes menos 20, que dá menos 40. Agora basta somar 110 menos 40. A área 2 é negativa, eu vou conservar, tá? Que vai dar 70. Qual a unidade de medida? A mesma unidade de medida de impulso. Newton vezes segundo. Ou posso até analisar aqui, ó, as unidades de medida associadas com os eixos do gráfico. Tudo bem? Então, as áreas vão ser de figuras geométricas conhecidas, retângulo, triângulo, trapézio, quadrado. É só calcular, bem simples assim, tá? Se tiver área negativa, subtrai, obedecendo lá os valores dados no gráfico. Posso ir para o próximo para a gente finalizar esse módulo? Então, vamos lá. 3. Ele diz assim: observe a tabela abaixo que apresenta as massas de alguns corpos em movimento uniforme. Aí ele dá o corpo leopardo, um automóvel, um caminhão, dá a massa de cada um e a velocidade. Admita que um cofre de massa igual a 300 kg cai a partir do repouso em queda livre, de uma altura de 5 metros. Então, vou anotar aqui, cofre. Massa, 300 kg. Ele vai cair a partir do repouso, então aqui está o meu cofre, né? Vai cair a partir do repouso, velocidade inicial igual a 0, de uma altura de 5 metros.
Considerando Q1, Q2, Q3 e Q4, respectivamente, as quantidades de movimento do leopardo, então vou colocar aqui, ó, Q1 é do leopardo, Q2 do automóvel, Q3 do caminhão e Q4 do cofre. Só arrumar o Q1 aqui. E Q4 do cofre. Ao atingir o solo. Então, olha só. Eu preciso determinar a velocidade dele ao atingir o solo. Por quê? O Q4 é a quantidade de movimento associada a essa velocidade. As magnitudes dessas grandezas obedecem à relação indicada em... Então, aqui ele está colocando em ordem. Q1 é menor que Q4, que é menor que Q2, que é menor que Q3, em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Então, vamos lá. Primeiro, vou determinar o Q4, depois o Q1, Q2 e o Q3. A gente é só coletar os dados da tabela. O que eu tenho que determinar aqui? A velocidade com que o cofre atinge o solo. Eu posso utilizar tanto queda livre, porque ele falou que o corpo foi abandonado em queda livre, então eu posso utilizar as equações de queda livre, ou também posso utilizar a conservação da energia mecânica. Tá? Vou utilizar aqui a conservação da energia mecânica para o cofre. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. O que eu tenho no início? Então, vamos lá. Cinética mais potencial. No final, cinética mais potencial. Vou corrigir esse igual aqui. Então, olha só. Se o cofre foi abandonado do repouso, no início eu não tenho cinética. E quando ele atinge o solo, no final eu não tenho potencial. Então, no início eu só tenho gravitacional, na queda livre, que foi transformada em cinética. Posso simplificar as massas, ó, igual dos dois lados, e substituir os valores. Gravidade 10, altura 5, velocidade ao quadrado sobre 2. 10 vezes 5, 50. Passo 2 que está dividindo, multiplicando. V ao quadrado vai dar 100. A velocidade do cofre, então, vai ser de 10 metros por segundo. Ops, estou apertadinho aqui. Vou escrever embaixo mesmo. Só que olha só, como a velocidade de todo mundo que ele deu na tabela está em quilômetros por hora, eu vou converter a do cofre também, para não ter que fazer a conversão dessas velocidades da tabela, eu vou fazer só a do cofre. Metro por segundo para quilômetro por hora, vezes 3,6. Então, a velocidade do cofre vai ser igual a 36 km por hora. Agora, para determinar a quantidade de movimento, Fran, eu tenho que fazer em metros por segundo. Se fosse o resultado final, tá? Se ele pedisse para calcular, eu tivesse que escrever em unidade de sistema internacional, a quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Só que aqui ele só quer que eu faça uma comparação das relações. Então, eu vou utilizar todos na mesma unidade, em quilômetros por hora, que dá para comparar, tá? Porque se eu fosse fazer a conversão, eu ia ter que dividir todos por 3,6, e a relação de proporção não ia mudar, tá? Então, Q1, massa vezes velocidade, ó. 120 vezes 60, que vai dar 7.200. Quilograma vezes quilômetro por hora. Q2, massa do automóvel vezes velocidade. 77.000 quilograma vezes quilômetro por hora. Q3,
do caminhão. Massa vezes velocidade. 72.000 quilograma vezes quilômetro por hora. E agora o Q4 que é para o cofre. A massa dele, 300 vezes a velocidade. Por isso que eu calculei a velocidade em quilômetros por hora. Porque agora eu consigo comparar todo mundo com a mesma velocidade. 10.800 kg vezes quilômetros por hora. Observa aqui, ó, todo mundo na mesma unidade de medida, não importa que não é no sistema internacional, porque ele só quer obter uma relação. Então, para efeito de comparação, eu consigo analisar. Quem é o menor? Então, vamos lá. Quem é o menor? A relação aqui é do menor para o maior. Q1 é o menor. Então, vamos lá. Q1 aqui, Q1 aqui. Na ordem crescente. Depois, Q4. Q4, Q4. Depois, Q3. Depois, Q2. Certo? Na ordem crescente. Do menor para o maior. A alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Acharam muito complicado? Vocês me contam. Tranquilo, né? Só aplicar a definição. Oi? Ah, sim. Porque olha só, o nível de referência aqui, ó, é o solo, certo? Então, eu considero que aqui é o início e aqui é o final. Então, ó, energia mecânica inicial, eu não tenho cinética, porque é zero. Mas eu tenho potencial, porque em relação ao solo, que é o meu nível de referência, tem a altura. No final, o que acontece aqui, ó? Ele vai ter cinética, né, o cofre, porque ele vai ganhar velocidade, só que eu não tenho altura em relação ao solo, que é o meu nível de referência. Então, se eu não tenho altura em relação ao solo, que é o nível de referência, a potencial final é zero. Porque a potencial ela pode ser gravitacional ou elástica. Como eu não tenho altura, ela não pode ser gravitacional. Ela não tem gravitacional, né? Ela perdeu a altura. O cofre perdeu a altura quando ele caiu. E a elástica eu também não tenho, porque eu não tenho mola. Então, eu estou comparando em relação ao solo. No início aqui, em relação ao solo... Opa! No início aqui, em relação ao solo, tinha uma altura, ó. Então, eu não tenho cinética porque ele foi abandonado. E eu tenho potencial gravitacional. Quando ele chegou no final, que é no solo, ele perdeu a altura, então ele não tem mais altura, então ele não tem mais potencial, só que ele ganhou velocidade. A potencial gravitacional foi convertida em cinética. Ele perdeu a altura e ganhou velocidade. Deu para entender, Maria Clara? Então tá bom. É bem fácil mesmo. É muito tranquilo, só tem que ter cautela, né? Muita calma e analisando passo a passo e tudo mais. Posso mudar de tela para a gente finalizar? Tem alguém anotando? Eu aguardo. Então, vamos finalizar a aula de hoje.